Graças a Deus. Pode tomar teu assento, por favor. Glória a Deus. Meus amados, nós tivemos o nosso encontro do voluntariado. Quem participou na sexta-feira do encontro voluntariado? Dá um glória a Deus aí. Amém. Amanhã, você que participou, você tem agora uma linha de transmissão direta com o pastor. E amanhã eu vou mandar um vídeo para você, relembrando tudo que foi passado na sexta-feira. Então fique ligado. Nós vamos ter essa linha de comunicação, de transmissão, e vai ser muito bom, em nome de Jesus. Gente, eu tenho um livro aqui para indicar a vocês. A nossa livraria voltou a funcionar. Então tem um livro aqui, Dinheiro Emocional, do Tiago Brunet. Muito interessante esse livro, eu li, fui muito abençoado com a leitura desse livro. Lá também tem 104 erros que um casal não deve cometer, não pode cometer, do pastor Josué Gonçalves. Enfim, a livraria está funcionando. Se quiser dar um pulinho lá, vai abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Deixa eu passar para vocês um vídeo rapidamente, porque nós estamos enfrentando um momento difícil no nosso país, talvez o momento mais difícil da pandemia, e eu quero, em nome de Jesus, te lembrar dos nossos cuidados. Nós estamos tendo culto dentro da ocupação, dentro da recomendação do Ministério da Saúde, e eu quero, em nome de Jesus, que você policie, guarde sua vida, proteja a vida do teu irmão, proteja a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Estamos dentro dos serviços essenciais, estamos cumprindo as recomendações. O governo está com lockdown a partir das 11 horas. Em nome de Jesus, nós vamos vencer esse vírus. Quem crê nisso? Amém? Em nome de Jesus. Quero convidá-lo nesse momento a abrir a sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Aleluia. Observe o texto. Se você não tem o livro físico, ligue seu aparelho celular e coloque na Bíblia, mas participe dessa leitura. Se você tem papel e caneta na mão disponível, eu sugiro que você faça anotações, ou na Bíblia, ou num papel, porque certamente vai lhe ser muito útil. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Você já se viu diante de um grande desafio, de um desafio que era maior do que você? Em algum momento na sua vida você foi colocado em uma situação que você de repente deveria liderar pessoas, você recebeu uma promoção, até uma coisa boa para você, mas você olhou para a situação e falou: e eu não vou dar conta. Em algum momento da sua vida você já se viu diante de uma situação que você falou: meu Deus, eu não tenho competência para resolver essa questão. Está me faltando força para resolver essa questão. Está me faltando capacidade. Se você já passou por isso, ou se de repente você está passando por isso, Deus tem uma palavra para você essa noite. E se em algum momento da sua história você tiver que lidar com uma situação que a força parece ser maior que a tua, força opressora, ou o desafio parecer ser maior que o teu, guarde isso, guarde essa palavra no teu coração, porque Deus tem uma palavra para mim e para você essa noite. Olha comigo o texto na segunda carta de Paulo a Timóteo, que diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Capítulo 2, muito obrigado. Segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Vamos lá? Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Aleluia. Diga comigo: eu preciso me fortalecer na graça que há em Cristo Jesus. Fortalece-te na graça. É sobre esse tema que nós queremos compartilhar essa noite. Paulo escreve essa carta a Timóteo. Quem é Timóteo? Timóteo é um jovem pastor. Timóteo está começando a liderar o ministério, a sua carreira ministerial, exercendo a sua vocação ministerial. E Paulo escreve 3 epístolas, 3 cartas que são consideradas pelos teólogos como cartas pastorais. 1ª e 2ª Timóteo e Tito.
E nessa carta que Paulo escreve a Timóteo, ele escreve para encorajar Timóteo. Ele escreve para trazer alinhamento no direcionamento e no pastoreio da igreja. E Timóteo está diante de um grande desafio. Porque quem Timóteo vai substituir? Timóteo será pastor na igreja em Éfeso. Ele é pastor na igreja em Éfeso. E quem foi o pastor na igreja em Éfeso? Foi o apóstolo João, discípulo direto de Jesus. Paulo também passou um tempo em Éfeso, aproximadamente 2 anos, um pouco mais. E agora quem assume o pastoreio da igreja em Éfeso é Timóteo. E Timóteo está se vendo diante de um grande desafio. Timóteo está se vendo diante de um desafio gigante para ele, porque algumas características Timóteo tem. Ele tem um problema de saúde, por isso Paulo escreve para ele. Paulo diz assim: Timóteo, toma um pouquinho de vinho por causa das tuas frequentes enfermidades. Ele tinha algum problema no estômago, há quem diga isso. Timóteo também é novo demais, inexperiente para assumir uma igreja. E agora, Paulo, nessa carta de direcionamento, nessa carta de discipulado, nessa carta de encorajamento, o apóstolo Paulo diz, ele usa essa expressão, e eu quero sublinhar essa expressão essa noite: fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. Por que Paulo usa essa expressão? Ele diz para Timóteo: fortalece-te na graça. Agora nós precisamos entender o conceito de graça. Porque para muitas pessoas essa palavra graça está muito distante. E eu quero trazê-la para dentro do teu coração. Para muitas pessoas, qual o conceito que temos de graça? Somente o conceito de salvação pela graça. E de fato, a palavra diz: nós fomos salvos pela graça. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. É verdade, nós fomos salvos pela graça. Mas a graça de Deus na nossa vida, ela abrange muitas outras áreas da nossa vida. Por isso Paulo diz para Timóteo: fortalece-te na graça. O que vem a ser a graça do Senhor? O que é a graça de Deus? Eu vou citar um exemplo bem prático da graça de Deus. É mais ou menos assim: a graça de Deus é a lacuna que preenche o espaço entre a minha capacidade e a minha necessidade. Porque em alguns momentos da nossa vida, a nossa necessidade está aqui e a nossa capacidade está aqui. Aí a graça de Deus, ela preenche essa lacuna vazia. Por isso que muitas vezes você nem sabe explicar como, mas você superou crises lá atrás, você passou e venceu situações, e você olha para trás e diz: como eu venci? Foi a graça de Deus na tua vida. E talvez hoje você esteja enfrentando algum desafio e não sabe como vai vencer. Eu sei, e vim profetizar: a graça de Deus vai se manifestar na tua vida. Então o que é a graça? A graça é esse poder que Deus libera, que preenche a lacuna. Ele é o diferencial entre a minha competência e o resultado que eu preciso. Você já se viu diante da necessidade de alcançar um resultado aqui, mas quando você olha para a tua competência, para a tua habilidade, você diz: Senhor, eu estou aquém. Deus está dizendo: a minha graça, o meu poder vai se aperfeiçoar na tua vida. A graça, ela preenche esse vazio. É mais ou menos isso. Por exemplo, se você tentasse subir aqui no púlpito, digamos que a pessoa não consegue subir no púlpito, você está diante de um grande desafio, é maior que você, e você tenta subir e não consegue. Sabe o que a graça de Deus faz? Ela põe uma escada para você subir, e você sobe e alcança lugares que você não alcançaria antes. Essa é a graça de Deus na nossa vida. O que hoje parece obstáculo será vencido através da graça de Deus na sua vida. É por isso que Paulo diz, Adriano: Timóteo, fortalece-te na graça. Aí ele diz: na graça de Deus que há em Cristo Jesus. Doutor Ed Carlos, eu não vim falar de uma graça da igreja pós-moderna, de uma graça barata. Eu vim falar da graça de Deus que há em Cristo Jesus. Fortalece-te na graça. O que hoje você tem sido desafiado? O que está diante de ti? Sabe o que tem acontecido com muitas pessoas? Elas se viram com um baixo nível de competência diante de um desafio, com uma baixa habilidade, e
foram para trás, recuaram. Deus está dizendo: não, fortalece-te na minha graça. Eu vim dizer que tem graça de Deus para a tua vida, fluindo aqui essa noite. Aleluia. Vamos um pouquinho mais. Sabe quando a necessidade é alta, mas a capacidade é baixa? A graça de Deus preenche isso. Sabe por que nós estamos aqui nesse local, estamos construindo, chegamos até aqui? Por causa da graça de Deus. A necessidade estava aqui, a nossa capacidade estava aqui, não somos nós, é o Senhor em nós, não é você, é Deus em você, é o Espírito Santo em você. A graça de Deus. Aí o Timóteo, ele está se sentindo desafiado. A graça de Deus entra em situações que a gente não pode. Eu não posso, mas Deus pode. Eu não tenho força, mas Ele tem força. Eu posso não ter a competência que preciso, a graça dEle vai fazer eu alcançar o que preciso. Por isso que a palavra diz em Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Que poder é esse que em nós opera? É o poder da graça de Deus. Existe um poder dentro de você. Esse poder se chama a graça de Deus. E esse poder está liberado pelo Espírito Santo que habita em você. Aleluia. Você pode agradecer ao Espírito Santo. Agradeça a Deus. Ele te cobre de graça. Em nome de Jesus. Então a graça de Deus é esse diferencial, é a distância entre o que eu posso e o que Deus tem para mim. Porque, via de regra, o que Deus tem para nós, o que Deus tem para você, é maior do que eu e você podemos alcançar. Mas a graça dEle faz com que nós venhamos alcançar e sobrepor a isso. Deus vai te levar a lugares inimagináveis. Deus vai te colocar em situações poderosas, que você vai poder dizer, só o Senhor é Deus. Alguém crê nisso? Graça de Deus. Agora a graça precisa ser recebida, precisa ser vivida. E a pergunta que fica, pastor, quando é que eu preciso me fortalecer na graça? Eu preciso me fortalecer na graça quando eu me sentir pequeno diante de um grande desafio. Quando você se sentir pequeno diante de um grande desafio, não é para você desistir. Não é para largar o emprego, é para se fortalecer na graça. Eu me lembro que quando Adriel tinha aproximadamente 2 anos de idade, a gente tinha uma caixa, aquelas caixas de brinquedo que você vai colocando um monte de coisa, lá em casa tinha essa caixa, e ela foi ficando pesada, e o Adriel era assim, muito competitivo, 2 anos de idade, assim, enérgico, elétrico, mais ou menos assim, um tipo da Vitória, enérgica, sabe? E aí, ele um dia falou, eu tinha 96 quilos, ficava ali entre 96 e 98, eu estava gordão, aí ele falava assim para mim, você é forte, né, pai? Eu falava, sou, eu acreditava nisso. E aí, ele começou a empurrar a caixa, e fazia assim, ó, empurrar. Aí eu falava assim, vai filho, vai. E eu pegava o meu pé e ia empurrando a caixa. Aí ele olhava para mim e falava, consegui. Eu falei, é isso. Mas ele não sabia que meu pé estava empurrando. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus faz assim com você. Você vai remover essa pedra do teu caminho, você vai remover, porque a mão de Deus vai empurrar junto com você. Você só tem que se posicionar, porque a graça de Deus é que empurra a caixa, a graça de Deus é que empurra a pedra, a graça de Deus é que abre a porta, a graça de Deus é que abre o mar, a graça de Deus é que te conduz. Você só precisa se posicionar. Quando é que eu preciso me fortalecer na graça? Quando os desafios, quando eu me sentir pequeno diante de um grande desafio. Veja o que a Bíblia fala de Davi, gente. A história que nós mais conhecemos na Bíblia. Davi, ele um dia foi levar queijo para os seus irmãos, e aí, quando chegou na batalha, ele se deparou com Golias, 40 dias humilhando os homens de Israel, humilhando o exército de Israel, desdenhando do Deus de Israel, e Davi resolveu assumir aquilo. Ele disse, espera aí, ele está falando mal de Deus, não é da gente.
E Davi decide encarar aqueles gigantes. Todo soldado, todos os homens de Israel tinham desistido, tinham recuado. Davi foi lá e decidiu enfrentar. Aí Eliabe disse para Davi assim: Davi, quem você pensa que é? O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar cuidando das poucas ovelhas lá no deserto? Eu vou ler o texto para você que eu anotei aqui. Olha o que Eliabe diz para ele. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Ele desprezou Davi. Em outras palavras, estava dizendo para Davi: teu lugar é no deserto. Você já se sentiu desprezado, afrontado pela situação? Aí Davi diz: olha, eu vou enfrentar esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. A história você sabe como terminou. Davi tira a pedra no gigante e o gigante tombou. E a pergunta que fica: quem é que derrubou o gigante? Foi a habilidade de Davi ou foi a graça de Deus? Quem é que derrubou o gigante? Quem fez Golias cair diante de Davi? Mas Davi derrubaria Golias se ficasse lá cuidando das ovelhas? Ou ele só derrubaria Golias se ele enfrentasse a Golias? Deus está falando para pessoas que estão enfrentando gigantes aqui. Deus está dizendo a você: não arreda o pé, a minha graça é contigo. O Deus de graça estava com Davi. Timóteo precisava, gente, pastorear a igreja, se via incapaz. Aí Paulo diz: fortalece-te na graça que há, na graça de Deus que há em Cristo Jesus. Tem graça de Deus na nossa vida, tem graça de Deus em Cristo Jesus para nós. Por isso que a palavra diz: tudo posso naquele que me fortalece. Será que você pode repetir isso comigo em fé? Diga: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora em fé, olha para alguém e diga: tudo posso naquele que me fortalece. Agora guarde isso. Davi sofreu o desprezo. O desprezo é uma grande arma de Satanás para paralisar aqueles a quem Deus escolhe. Reginaldo, o mundo espiritual enxerga mais rapidamente o que Deus vai fazer na nossa vida do que nós mesmos. O mundo espiritual já enxergou o que Deus pode fazer através de você, e talvez você não viu isso ainda. E é por isso que você é desprezado, por isso que Satanás coloca pessoas no teu caminho para te desprezar, para te rejeitar, para arrancar de você a fé, para arrancar de você o encorajamento, para desanimar você. Por isso Paulo diz: Timóteo, fortalece-te na graça de Deus que há em Cristo Jesus. O inimigo sabe que você é uma ameaça. Você nas mãos de Deus é uma ameaça no mundo espiritual. Os demônios já perceberam o que Deus vai fazer através da tua vida, lá na tua família. Por isso a resistência, por isso a perseguição, por isso muitas vezes você está enfrentando o desânimo. Você fala: meu Deus, que desânimo é esse? Por que eu estou enfrentando isso? Essa batalha espiritual. Você precisa se fortalecer na graça de Deus. E relembrando o que é a graça de Deus: a graça de Deus, ela preenche, é o poder de Deus liberado que preenche a lacuna, é o diferencial entre a minha capacidade e o resultado que eu preciso, entre a minha capacidade e a necessidade que eu tenho. Deus não vai desamparar você. Graça de Deus. Quando é que eu preciso me fortalecer na graça, pastor? Eu preciso me fortalecer na graça quando eu me sentir pequeno diante dos grandes desafios. Olha, não importa se não te colocaram na lista, não importa se alguém desprezou você, o que importa é que Deus está contigo. Vai importar muito o posicionamento que você tiver diante das batalhas.
O posicionamento teu é importantíssimo. Aniquile a voz contrária, aniquile a voz do diabo contra a tua vida. A Bíblia diz que o inimigo lança dardos inflamados. O que são dardos inflamados? São palavras negativas. O que são dardos inflamados? São pensamentos negativos, pensamentos de dúvida a respeito da vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Deus tem um plano bom para você. Alguém recebe essa palavra? Diga: Deus tem um plano bom para mim. Quando é que eu preciso me fortalecer na graça? Quando eu me sinto pequeno diante dos desafios. E eu pergunto: tem alguém aqui que está enfrentando um grande desafio? Um projeto que você pensa assim: isso é maior do que eu. Um sonho que você diz assim: é maior do que eu. Deus está dizendo para você: a minha graça é o diferencial na tua vida. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Seja a melhor pessoa que você pode. Faça o melhor que você pode fazer. E conte com a graça de Deus. Deus me mandou dizer essa madrugada: fala para o meu povo contar com a minha graça. Porque lá na frente você vai olhar para trás e vai falar: foi o Senhor, não foi eu. Foi o Senhor, não fui eu. Sabe, querido, pense, sonhe de tal forma que Deus seja algo assim inevitável na sua vida. Vou repetir. Você deve ter um desafio, um sonho, um projeto em que Deus seja inevitável. Se você deixar Deus de fora, você não vai alcançar. Aí esse sonho está valendo. Aí esse projeto que Deus gosta. Deus gosta quando você põe um projeto que você olha para a tua força e diz: ó Senhor, é pouquinha, mas eu estou confiando no Senhor. Eu vou começar isso aqui, mas a minha confiança é o Senhor. Senhor, eu vou começar pela fé. A minha confiança é o Senhor. Deus está mandando liberar essa palavra aqui hoje. Faz o que tem que ser feito e confie no Senhor. Confie naquele que escreveu os teus dias. Confie naquele que escreveu a tua história. Confia nele. Confia naquele que sabe, que fala, que conhece o hoje, conhece o amanhã. Quando é que eu preciso me fortalecer na graça de Deus? Eu preciso me fortalecer na graça de Deus. Quando a minha força é pequena, quando eu me sinto fraco diante da força que o momento exige. Quando é que eu preciso me fortalecer na graça de Deus? Quando eu me sinto fraco diante da força que o momento exige. Porque existem momentos na nossa vida que eles demandam uma força que a gente não tem. Quem já se sentiu assim, honestamente? Um momento que exige da gente uma força que a gente não tem. A gente precisa em alguns momentos da força para permanecer de pé. E a gente olha para a gente e fala: meu Deus, estou fraco. Precisamos de força para perdoar. E olhamos para dentro de nós e dizemos: não tenho essa força. Precisamos de força para suportar. A força para enfrentar a dor da saudade. A força para enfrentar a decepção de uma traição. A força para enfrentar as frustrações da vida. E muitas vezes nos falta a força para vencer uma tentação. A força para suportar o silêncio da espera. Quando Paulo escreve isso para Timóteo, ele sabe do que está falando. Ele diz: Timóteo, quando você se ver diante de um grande desafio, fortalece-te na graça de Deus que há em Cristo Jesus. Quando te faltar força, é na graça de Deus que você vai buscar essa força. Paulo vivenciou isso, gente. E ele escreve na segunda carta aos Coríntios, ele fala sobre essa questão de estar fraco e depender da graça de Deus, porque ele aprendeu isso do próprio Senhor. Veja o que vou ler para você, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, o versículo 7 diz assim, ó, escuta o texto, você que está anotando, anote.
para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo está dizendo: Senhor, um mensageiro de Satanás vem me esbofetear de vez em quando. Ele diz que tem um espinho na carne. Eu não vou aqui ficar pensando qual será o espinho de Paulo. Não, eu quero que você pense não sobre o espinho, mas pense sobre a graça de Deus. Ele diz: um mensageiro de Satanás de vez em quando vem e me esbofeteia. E eu orei a Deus por 3 vezes e pedi que o Senhor tirasse ele de mim. E a resposta de Deus foi: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Agora veja que o poder de Deus não se aperfeiçoa no nosso talento, o poder de Deus não se aperfeiçoa na nossa performance, o poder de Deus não se aperfeiçoa no nosso status quo, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando você diz: Deus, eu não posso. Ele diz: a minha graça faz com que você possa, a minha graça faz com que você enfrente. O Paulo orou 3 vezes: Senhor, eu não posso, não estou dando conta desse espinho na carne, isso que me incomoda tanto. Ele orou, apresentou diante de Deus, e a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele vai dizer mais coisas aqui, eu preciso ler para você. Ele diz assim: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Quando é que eu preciso, Davi, me fortalecer na graça? Quando eu me sinto fraco. Aí eu digo: Senhor, a tua graça me basta. Aonde você está precisando de força? É no casamento? Aonde você está precisando de força? É para vencer aquela tentação, é para vencer o vício, é para suportar a afronta. Aonde você está precisando de força, o Senhor te diz: a minha graça te basta. O poder de Deus está sendo aperfeiçoado na nossa vida. Paulo não deixou de ser o que Deus havia chamado ele por causa da fraqueza. Pelo contrário, ele diz: eu me alegrarei, porque tudo posso naquele que me fortalece. Ele diz: me alegrarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Porque, como foi cantado aqui hoje, não é sobre nós, é sobre Ele. Não é o nosso poder, é o poder dele em nós que somos fracos. É a graça dele em nós. Eu não posso, mas ele pode. Eu não consigo, mas ele me faz eu conseguir. Ele me faz sobrepor as muralhas. Com meu Deus eu saltarei muralhas. Fortalece-te na graça. Fortalece-te na graça. Aleluia. O apóstolo Paulo escreve isso para Timóteo: Timóteo, meu filho amado, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. E no capítulo 1, o Paulo fala para Timóteo assim: Timóteo, eu me lembro das tuas lágrimas. Ele diz: Timóteo, eu sei que você já chorou. Timóteo, eu me lembro da tua fé não fingida, que mesmo tendo pouca fé, você não negou o meu nome. Deus leva em conta, mesmo na tua fraqueza, você fez força para estar aqui hoje. Deus leva em conta quando você, mesmo apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar da fraqueza, você diz: Senhor, eu vou me arrastando, mas eu vou. Senhor, eu vou fazer o que posso para vencer a tentação, mas eu vou lutar até o fim. Deus considera isso. Aí Paulo diz para ele:
Eu me recordo da tua fé não fingida. Eu me recordo das tuas lágrimas. E já encerrando, como é que eu me fortaleço na graça, pastor? Como se fortalecer na graça? Eu trouxe para você essa percepção de que a graça, ela preenche o espaço entre a minha capacidade e a minha necessidade. Minha capacidade aqui, minha necessidade aqui, a graça de Deus faz eu chegar lá. Agora, como é que eu me fortaleço na graça? Como é que eu tomo posse dessa graça? Paulo vai explicar isso na carta aos Coríntios. Ele diz: por 3 vezes eu roguei ao Senhor que tirasse esse espinho na carne de mim. Por 3 vezes. Então Paulo dá o caminho. Qual é o caminho? O caminho da confissão. Quando você confessa as tuas fraquezas, a graça de Deus vem sobre você. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente não quer confessar fraqueza. A gente acha que tem que chegar a Deus pelo mérito próprio. Aí quando a gente comete alguma coisa de errado, você se afasta de Deus, ao invés de se aproximar mais de Deus. É nesse momento que você precisa se fortalecer na graça. Como eu faço então? Confesse as fraquezas. Confesse o teu tamanho diante das dificuldades. Confesse: Senhor, eu estou sem força diante dessa dificuldade. Senhor, eu não estou conseguindo perdoar. Senhor, eu estou com maus pensamentos. Senhor, eu estou com pensamentos de dúvida. Confesse diante do Senhor as tuas fraquezas. Esse é o texto lindo da Bíblia, porque o apóstolo Paulo, o homem das revelações, o homem que escreveu 70% das cartas do Novo Testamento, ele vai dizer para Deus: Deus, tem um espinho na minha carne. Tem algo que me incomoda. Você quer ser fortalecido na graça de Deus? Fale para Deus o que te incomoda. Confesse para Deus as tuas fraquezas. Nós precisamos aprender a confessar a fraqueza. Quem confessa fraqueza não confessará, não terá que confessar fracasso. Diz para o Senhor: Senhor, eu estou fraco, eu estou precisando, ajuda-me. E o Senhor vai dizer: a minha graça te basta. Ele não só vai dizer, como Ele vai derramar sobre você a graça para você superar os desafios, a graça para você vencer a tentação, a graça para você vencer no dia a dia. Aleluia. Eu sei que é para Jesus, então glorifica Ele. Mistura esse aplauso com glória, com honra ao nome dEle. Quero convidá-lo nessa noite a se fortalecer na graça. Desafio só se vence com a graça de Deus. Eu declaro que amanhã você vai olhar para trás e vai falar: Deus, eu cheguei até aqui. Foi a tua graça. Foi a tua graça. Foi a tua graça. Eu já quis desistir tantas vezes. Me lembro que eu tinha 10 anos, fui aprender violão, gente. Já encerro com esse. Fui aprender violão. E a nossa família, meu pai tinha 11 filhos, meu pai e minha mãe. E 10 anos de idade, as coisas eram muito difíceis lá em casa. Já contei isso algumas vezes. E minha mãe, muito amorosa, falou: vou comprar um violão para você. Aí conseguiu um violão de doação de um irmão da igreja, que doou o violão para mim. E eu fui para estudar num lugar que tinha uma professora que chamava Dona Madalena. E ela tinha uns 15 alunos, e o horário que eu ia tinha bastante aluno. Só que o violão que eu ganhei, ele era todo quebrado. Assim, o fundo tinha rachadura, todo lascado, que era muito velho. E como eu ganhei o violão, a minha mãe comprou uma capa para aquele violão. Só que ela comprou a capa nova para um violão velho. E eu fui, meu primeiro dia de aula, criança, eu fui todo feliz com um violão velho, sabendo, e uma capa nova. Quando eu cheguei lá, que eu tirei o violão, as crianças, os colegas também que estavam lá na aula, olharam, né, para eu tirando da capa nova o violão, tirei aquele violão velho. E sempre tem um, né? Ele falou: nossa, é um museu esse violão.
E eu me lembro que na época eu não quis falar nada para ninguém, fiquei com vergonha, que eles começaram a rir, porque era muito ruim o violão. E aí, eu não quis falar para minha mãe, mas eu não quis mais ir para a aula. Criança, eu falei, não vou mais lá não, passar vergonha com esse violão não. E comecei a dar uma desculpa, faltei a primeira semana, faltei a segunda. E aí até que um dia o violão estava lá em cima, eu pegava o violão para tocar, o museu lá, ele estava em cima do armário, de noite ele começou a tocar sozinho. Eu falei, cara, tem um demônio no violão. Ele fez barulho, mas quando eu fui ver, não é que ele tocou sozinho, é que o cavalete que segurava as cordas estourou. Aí fez aquele som de corda, estragou o violão. Minha mãe não sabia, minha mãe falou para o meu pai, a gente tem que comprar um violão novo. Aí fez uma surpresa, me deu o violão novo. Aí eu peguei, tive coragem, eu ia desistir de estudar violão por causa disso. Aí peguei, tomei coragem, botei o violão novo na capa nova e fui para a aula. E chegando lá, o garoto, foi muito legal isso, que o garoto falou assim, o colega falou, e aí, vai tirar o museu aí hoje? Aí eu tirei aquele violão novinho no plástico. E eles pegaram, nossa, o violão novo. E foi dali em diante que eu comecei a aprender devagarinho a lidar com o desprezo, a lidar com a rejeição, através dessa lição do violão. Quem sabe você se deparou com um violão velho e desistiu. Deus está te falando hoje, retome a posição, deixa comigo. Quem sabe você pegou um museu e alguém já debochou, desprezou e você quis parar. Deus está dizendo, retoma hoje. A minha graça te basta. Eu aprendi violão, toco violão até hoje, quase 40 anos depois. Não toco lá essas coisas, mas foi escolha minha. Mas eu poderia ter desistido lá atrás. Na verdade eu já havia desistido, mas a graça de Deus não deixou. Essa noite eu vim dizer que a graça de Deus não vai deixar você desistir. A graça de Deus vai preencher a lacuna que há hoje entre a tua capacidade e a tua necessidade. Eu quero orar com você agora. Curva a sua cabeça. Confessa para Deus a tua fraqueza. Confessa para Deus a tua dificuldade. Isso, fale para Ele. É um momento, é a tua oportunidade. Diz para Ele que você não está dando conta. Senhor, eu não estou dando conta de enfrentar essa fraqueza. Senhor, não estou dando conta de enfrentar essa tentação. Senhor, não estou dando conta de perdoar, de vencer a frustração. Senhor, eu estou pensando em desistir. O Espírito Santo está te ouvindo nesse momento. O Espírito Santo está derramando graça aqui essa noite. Graça para você prosseguir. Ele diz, a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A minha graça te basta, porque quando estou fraco é que sou forte. Receba essa palavra em nome de Jesus. Quem pode dizer amém?